O câncer gástrico continua sendo no Brasil um problema muito importante. Infelizmente, a maior parte dos pacientes diagnosticados já o fazem com doença avançada, metastática, mas a gente ainda tem um contingente importante de pacientes que chegam aos serviços públicos ou privados com doença localizada. E aí nós sabemos que a cirurgia isoladamente não tem capacidade de resolver os casos na maior parte das vezes. Ao longo dos tempos, nós acumulamos informações e mecanismos através dos quais nós tentávamos melhorar esses resultados. O principal deles agregando quimioterapia ou radio e quimioterapia. Esse tempo também nos trouxe algumas dúvidas e muitas confusões, porque nós interpretamos dados baseados em tumores de localização diferente, de junção esofagástrica, câncer proximal de estômago e do câncer distal, de tipo histológicos diferentes, intestinal e difuso. E hoje nós sabemos de tipos moleculares com comportamentos biológicos bastante diferentes. Além disso, o perfil de cirurgia também modifica em função da local onde é realizada a cirurgia, particularmente no que tange à ressecção dos linfonodos, a linfadenectomia. Nós sabemos que a linfadenectomia do tipo D2 é a mais recomendada. Infelizmente, a obesidade é um fator que dificulta esse tipo de secção e, além disso, a gente sabe que o treinamento, a expertise do cirurgião também interfere na qualidade da dissecção linfonodal. Em cima disso, nós temos hoje a possibilidade de, um paciente que chega numa discussão multidisciplinar, decidir se nós vamos começar upfront com um tratamento sistêmico e depois operá-lo e continuar esse tratamento sistêmico. Nós podemos simplesmente começar um tratamento sistêmico inicial e operá-lo depois e não fazer nada depois, ou simplesmente operá-lo e fazer o tratamento posterior, quer com quimioterapia, quer com radioquimioterapia. Como construir verdades em cima de tantas incertezas? Difícil. Os americanos hoje tendem cada vez mais a fazer a cirurgia e depois fazerem radioquimioterapia. Os europeus optaram sempre pelo tratamento perioperatório, 3 ciclos antes de quimioterapia, cirurgia, 3 ciclos depois de quimioterapia, com todas as dificuldades de fazer a quimioterapia depois. Os japoneses optam pela cirurgia e quimioterapia, eles não gostam de fazer radioquimioterapia. E nós ficamos no meio dessa salada de informações buscando tentar construir o nosso caminho. Uma coisa que interfere no Brasil é que boa parte dos serviços optam por fazer o tratamento neoadjuvante por receberem pacientes com doenças um pouco mais avançadas, onde a gente não tem certeza da extensão da doença e nós temos uma grande dificuldade na realização da laparoscopia estadiadora. Muitos pacientes fazem apenas uma tomografia e a gente sabe quanto é difícil determinar um comprometimento peritoneal somente pela tomografia. Em função disso, muitas vezes nós fazemos a quimioterapia neoadjuvante e depois vamos operar o paciente. É evidente que é diferente fazer quimioterapia neoadjuvante de quimioterapia de conversão. Quer dizer, você pegar um paciente em doença avançada e tentar transformá-lo numa doença ressecável, como a gente faz em metástase hepática do câncer coloretal. Essa filosofia de conversão não está bem estabelecida no câncer do estômago, mas na prática muitas vezes isso acontece. Nós optamos sempre hoje por esquemas de quimioterapia que não incluam antraciclinas. Nós achamos que as antraciclinas que foram preconizadas no MEDIC Trial, nos estudos ingleses, é uma droga que talvez só agregue toxicidade, alopecia e toxicidade gastrointestinal, sem nenhum benefício em termos de efetividade do esquema. Normalmente utilizamos uma fluoropirimidina com uma platina. Aguardamos com ansiedade os resultados com o esquema FLOT, um esquema mais agressivo, que inclui também, neste momento de neoadjuvância, os taxanes e que mostrou, pelo menos, uma taxa de regressão tumoral muito maior do que a utilização do ECF. Isso pode caracterizar que no futuro a gente tem um impacto sobre a vida. Para isso vai ser necessária a conclusão do estudo fase 3, onde isso será determinado.
No nosso meio, nós utilizamos normalmente, como eu falei, uma fluoropirimidina e uma platina. Fazemos os 3 ciclos e depois optamos pela cirurgia. E, posteriormente, nós avaliamos a possibilidade de iniciar a quimioterapia adjuvante num período de tempo de pelo menos 4 a 8 semanas. Nós sabemos que se nós atrasamos muito o início da quimioterapia adjuvante, há um prejuízo para a efetividade do esquema. Infelizmente, numa cirurgia proximal que envolve uma gastrectomia total, a recuperação do paciente e a sua tolerância depois de suportar um tratamento sistêmico é menor e muitas vezes a gente não consegue fazer. Isso foi verdade tanto no estudo do MEDIC Trial, o estudo inglês, como também no estudo ACCORD 7, que foi o estudo francês. Isso traz uma dificuldade de interpretação também da literatura, porque nós não sabemos se o benefício já foi conseguido só com o tratamento inicial e o tratamento posterior seria desnecessário. Na verdade, é uma resposta que a gente não tem. Outro dado que nós não temos quando fazemos a neoadjuvância também é se nós fizemos um tratamento e a resposta de regressão tumoral foi ruim. Nós devemos, como adjuvância, trocar o esquema de tratamento, é uma resposta que também a gente não tem. São todas essas, são questões que a gente todo dia convive no nosso dia a dia na frente do paciente. A medicina baseada em evidência é construída em cima, como eu falei, de resultados com pacientes diversos. E aplicá-lo àquele paciente que está em frente ao nosso consultório nem sempre é fácil. É uma tarefa que exige sensibilidade e percepção. Como foi muito bem falado numa apresentação pelo Dr. Renan Gans, hoje, o tratamento do estômago deve levar em consideração não só aquele melhor resultado, mas a capacidade do paciente de suportar e aderir ao tratamento. Um exemplo claro nisso, se fazemos uma quimioterapia neoadjuvante com uma fluoropirimidina oral, devemos ver a capacidade do paciente de ingerir comprimidos. Parece uma questão óbvia, mas muitas vezes não é. Nós já recebemos, às vezes, pacientes para fazer capecitabina quando ele está com uma sonda nasogástrica e a gente não pode triturar o comprimido. E isso a gente tem que levar em consideração. Outro dado que é muito significativo é a nossa capacidade de tempo de realizar o procedimento entre o término da neoadjuvante e a cirurgia. Esse tempo não pode ser infinito. Muitas vezes, os nossos serviços não são organizados no sentido de que esse fluxo se faz automaticamente. O paciente tem um lapso de tempo entre o término da quimioterapia neoadjuvante e a realização da cirurgia, o que pode ser prejudicial. Então, todos esses dados hoje configuram problemas que nós enfrentamos no dia a dia e, como eu falei, com conhecimento, expertise e sensibilidade, nós procuramos resolver.